Fala galera do canal Play Action Brasil, hoje nós vamos falar sobre os playoffs da NFL, a gente vai falar de como funciona esse momento decisivo, mata-mata da NFL. E você que está chegando agora vai aprender sobre isso, se você já conhece, já está habituado, já conhece, é sempre bom reforçar. E a gente vai começar da base, meus amigos, olha só, na tela para vocês todos os times da NFL. Hoje nós temos 32 equipes que são divididos em dois grupos. Do lado esquerdo eu coloquei os times da Conferência Americana, a AFC, e do lado direito os times da Conferência Nacional, chamada NFC. Dentro de cada conferência nós temos mais 4 subgrupos, que são chamados de divisão. Ou seja, nós temos na Conferência Americana a divisão Sul, Norte, Leste e Oeste. E assim também na Conferência Nacional. Então, vocês podem ver aí, se quiser até pausa o vídeo, você vai ver o seu time e você vai ver dentro da sua divisão quem são os principais rivais. Então, basicamente, meus amigos, para começar esse vídeo nós temos que entender isso. Esses são os times, essas são as divisões e as conferências. Para chegar no Super Bowl, o time tem que ganhar a sua conferência, tem que passar pelos playoffs e é muito difícil. Hoje nós temos na NFL a seguinte situação: 32 equipes e para os playoffs só vão 12 equipes, 6 de cada conferência, os campeões de divisão e mais 2 times que são os melhores colocados da conferência que não foram campeões de divisão. Esse é o critério. Claro que tem muita coisa por trás. Em alguns casos tem empates técnicos que eles têm que ver critérios de jogos, por exemplo, jogos contra o adversário que está ali na briga pela vaga, pelo wild card, por exemplo, porque simplesmente ganhar a divisão é mais fácil de entender. Mas não é só isso. Como tem essas duas vagas de wild card, a gente pode citar aqui de uma forma mais comum, que seria a repescagem. Essa repescagem, ela em alguns casos envolve times de outras divisão, então acaba sendo um pouco mais complexo, mas sempre tem ali um critério, geralmente é vitórias dentro de sua própria divisão, vitórias dentro da sua própria conferência, ou confronto direto. Se você está disputando com outro time e na mesma temporada você venceu, você tem a vantagem de, quem sabe, passar para os playoffs e a outra equipe não. Então, começando aí por isso, né galera? E agora um cenário atual, nós temos ali, nessa imagem você pode ver lá no topo, a final de conferência, que será no dia 20 de janeiro. E embaixo o Divisional Round, que vai ser nos dias 12 e 13. E o Wild Card, que é agora já praticamente na próxima semana aí, passando a temporada regular, terminando a 17ª rodada, a semana 17, nós temos já no dia 5 e 6 de janeiro a rodada de Wild Card. Essa sim é a primeira rodada dos playoffs. Atualmente nós temos o seguinte cenário na Conferência Americana: Chiefs em primeiro, Patriots em segundo. Na Conferência Nacional, New Orleans Saints em primeiro, Los Angeles Rams em segundo. Esses são os melhores times de cada conferência. E essas duas primeiras vagas de cada conferência têm uma vantagem muito interessante. Os primeiros lugares, eles colocam ali uma vantagem de poder jogar em casa a primeira rodada, que para essas equipes vai ser o Divisional Round. E aí nós temos uma situação bem interessante. Se você vai bem na sua conferência, você joga em casa e você descansa na rodada de Wild Card. Quem vai para o Wild Card são os demais times que acabaram ficando em terceiro, quarto, quinto e sexto de cada conferência. O critério é sempre o de vitórias e derrotas e empates, né? Mas claro que pode acontecer algum empate e eles vão para os critérios de desempate. Então nós temos essa primeira situação, que são os dois primeiros colocados. É claro que o primeiro lugar tem uma vantagem adicional em relação ao segundo lugar, que seria uma eventual partida entre os dois, que seria, claro, na final de conferência, onde essa equipe que ficou em primeiro lugar, hoje, Chiefs e Saints, do outro lado, essas duas equipes têm a vantagem de jogar em casa, isso é muito importante. E agora a gente vai falar do Wild Card. O Wild Card, ele coloca frente a frente o terceiro e o quarto lugar de conferência com os dois times da repescagem. Então nós temos, por exemplo, lá na Conferência Americana, em terceiro lugar hoje nós temos o Houston Texans, em quarto lugar o Baltimore Ravens. Essas 4 equipes, Chiefs, Patriots, Texans e Ravens, são hoje, antes de terminar a 17ª rodada, as campeãs de divisão. Essas são as equipes que venceram as divisões até o momento. Claro que pode mudar alguma coisa na divisão sul e na divisão norte da Conferência Americana. E lá do lado da Conferência Nacional, em terceiro lugar nós temos os Bears, em quarto lugar os Cowboys. Esses são os times que estão hoje vencendo a sua divisão. No caso aqui da Conferência Nacional, Bears e Cowboys já garantindo as suas respectivas classificações com título de divisão, porque campeão de divisão vai para os playoffs direto. E essas duas vagas adicionais aí, o Wild Card, essas duas vagas de repescagem hoje na Conferência Americana são os Chargers, que já estão classificados, tem a quinta melhor campanha, e em sexto lugar os Colts.
E ali embaixo vocês podem ver os dois times que ainda estão na briga, os Titans e os Steelers. No caso, já falando dessa atual temporada, Pittsburgh precisa vencer o seu último jogo contra os Bengals e torcer por uma derrota dos Ravens, porque Titans e Colts vão se enfrentar e vai ser o jogo do Sunday Night Football. Ou seja, Titans e Colts se enfrentando, quem vencer vai ser uma decisão, vai ser uma final, meu amigo. Então realmente a primeira decisão e vai ser um grande jogo, talvez o mais importante da rodada. Titans e Colts vai decidir quem vai para os playoffs. Se acontecer um eventual empate, que é muito difícil, aí pode ser que Ravens e Steelers passem também. Pode acontecer, é muito difícil. Então esse é o cenário atual do Wild Card aí da Conferência Americana. E nesse cenário aqui, o terceiro lugar vai enfrentar o sexto e o quarto lugar enfrenta o quinto. Ou seja, se você for melhor na conferência, você pega o pior time que veio do Wild Card. A gente fala pior, mas tem grandes equipes aqui, né? E ali também, falando mais uma regra também dos playoffs, vai para o Divisional Round os vencedores desse confronto. O terceiro contra o sexto, o quarto contra o quinto. Os Chiefs têm uma outra vantagem. Hoje, os Chiefs são o primeiro lugar da Conferência Americana. Os Chiefs vão enfrentar o time que teve pior colocação, que chegou após a temporada. Ou seja, se passar os Colts, que hoje são sextos, os Chiefs vão pegar os Colts. Se passar os Chargers, vai pegar os Chargers. Os Patriots vai pegar o melhor time que passar. Se passar os Texans ou Ravens, eles vão ter prioridade. Então, o Chiefs, além de toda aquela vantagem que eu já tinha citado, que é chegar após temporada, descansar na rodada de Wild Card, que é a primeira rodada dos playoffs, e ainda jogar todos os jogos em casa, tem essa vantagem de pegar o time mais fraco que vier da rodada do Wild Card, que venceu, claro, né? E lá na Conferência Nacional nós temos um cenário onde só temos mais uma vaga em disputa, os Vikings, que vão jogar contra os Bears na última rodada, enfrentando os Eagles com chance ainda de chegar após temporada, só precisam vencer e torcer por uma derrota dos Vikings. E nesse cenário atual nós temos aí os Eagles chegando em sexto lugar, ou seja, nós teríamos nessa pós-temporada uma partida entre Bears e Vikings ou Eagles, e do outro lado Cowboys e Seahawks. Claro que alguma coisa pode mudar nessa próxima semana e a gente vai trazer aqui no canal. Basicamente, esses são os cenários que nós temos hoje nessa temporada de 2018-2019 da NFL. Essa é uma explicação que eu consigo trazer para você. Espero que eu tenha sido claro. Se você ficou com alguma dúvida, deixe no comentário. Se faltou alguma coisa, você que já manja, deixe um comentário também aí para reforçar o conteúdo. Espero que você tenha curtido mais um vídeo do canal Play Action Brasil. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, vai ajudar. Um forte abraço e até o próximo vídeo.